está, né, o tema desta aula, né, o tabernáculo do Apocalipse. Então, como nós já falamos, né, aos irmãos, esse é um mapa que Deus nos deu e que é o mapa, né, como vocês podem ver, né, da Terra Prometida, que vai desde o rio Nilo, né, no Egito. Então nós temos o Egito aqui até, né, Canaã, a terra de Canaã. Então nós tomamos aqui desde o rio Nilo até o rio Eufrates. Esse é o território do santo lugar, né, o lugar santo. Nós temos a terra de Canaã, né, o santo dos santos. E nós temos aqui o átrio no Egito. Então, como os irmãos podem ver, existe uma grande revelação nesse tabernáculo que Deus revelou aos profetas e que o Senhor pôde me dar esse entendimento por meio de estudos da palavra de Deus, não é? Então nós vamos ver aqui, né, a princípio, nós temos aqui o átrio, né? A palavra do Senhor nos diz, não é? Lá em Isaías, no capítulo 19, no versículo 19, que no tempo, né, no tempo do fim, no tempo em que o anticristo irá, lá fala muito claramente, se você ler Isaías 19, você vai compreender o que eu estou falando melhor, mas eu vou parafrasear para você. Isaías 19, a palavra do Senhor diz que no tempo em que o Senhor colocará, permitirá que haja um rei ímpio, né, terrível sobre o Egito, e falando do anticristo, nesse tempo em que o Senhor há de abrir o mar vermelho e o rio Nilo, diz lá que o rio se secará e o mar se abrirá, né? Nesse tempo em que o Senhor há de tratar com os egípcios, né, ele diz que haverá um altar de sacrifício será erigido no Egito naquele tempo, né? Esse altar será erigido no Egito e será um altar de testemunho e sinal. Será um altar que será por sinal e por testemunho ao Senhor dos Exércitos, no qual aqueles que forem oprimidos pelos seus opressores da terra do Egito, né, clamarão ao Senhor e se converterão ao Senhor, e o texto diz que o Senhor então lhes enviará um redentor, né, e um protetor para os libertar da terra do Egito. Veja aqui, a palavra do Senhor está falando novamente de um redentor e de um libertador, assim como Moisés, e esse redentor, esse libertador, né, que os libertará quando eles estiverem sendo mortos ali no átrio, né, no altar do holocausto. E você vai perceber, irmãos, por que o átrio do tabernáculo está no Egito. É porque a palavra do Senhor nos diz em Apocalipse, capítulo de número 11, no verso de número 1 em diante, é que tem um tabernáculo, né, que o Senhor mostrou ao apóstolo João, né, para que ele pudesse tirar as medidas, mas que ele não medisse o átrio, porque o átrio iria ser entregue aos gentios para serem pisados por eles por 42 meses ou 3 anos e meio, não é? Então esse átrio é o local que representa o domínio do anticristo, não é? Esse átrio ele fica no Egito. O Egito é símbolo do mundo. Então o mundo, queridos, não será purificado no início, né? Será a última parte do tabernáculo que será purificada. Então, por isso ele vai ser entregue aos gentios por 3 anos e meio, porque o anticristo ele terá domínio sobre o mundo, ele vai reinar no mundo, ele vai reinar no Egito, ele vai reinar no átrio. Então, nós temos que compreender que é no átrio que está o altar do holocausto. Por isso é que o anticristo terá poder para matar muitos santos, porque ele vai estar controlando o altar do holocausto. E esses sacrifícios que serão feitos pelo anticristo, né, serão de santos que clamarão ao Senhor, conforme Isaías 19 nos diz, clamarão ao Senhor e o Senhor os ouvirá e os retirará, né, através do seu Redentor, do seu Libertador, e os retirará do Egito. Mas haverá esse altar do holocausto que estará sendo erigido ao Senhor dos Exércitos, né, como sinal e testemunho, né, testemunho ao Senhor, né? Então veja, queridos, que realmente
né? A palavra do Senhor está nos dando a entender, não dando a entender, mas deixando claro que é ali nesse local, né, que está o átrio, né? Você pode ver que em Apocalipse capítulo 11, a palavra do Senhor também nos diz, né, que as duas testemunhas, elas vão ser mortas, né? Vão ser mortas na praça, no átrio, né, da cidade que o seu Senhor Jesus foi morto, a qual espiritualmente se chama Egito. Então veja, Jesus ele foi morto lá em Jerusalém, fora do átrio, né? Lá fora das portas de Jerusalém, né? E isso apontava para o Egito, né? Fora, no átrio, né? A cruz de Cristo representava o altar do holocausto. Então, em uma linguagem espiritual, né? Jesus ele foi morto no Egito, né? Fora, né, das portas, né, fora do santo lugar. Jesus foi morto no átrio, né, no altar do holocausto, assim como as duas testemunhas também serão mortas no átrio, no local, né, onde espiritualmente se chama Egito. Amém, irmãos? Então isso é muito importante nós compreendermos. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 12, do verso 37, que foi ali que Israel celebrou a Páscoa. Então nós temos, né, que compreender isso. Então Israel celebrou a sua Páscoa no Egito. Então estavam eles ali, né, celebrando a Páscoa no Egito. Então é no Egito que se celebra a Páscoa, é no Egito que Jesus é crucificado, é no Egito que o Cordeiro de Deus é crucificado, é no Egito que está o holocausto, o altar do holocausto. É por isso que Isaías 19 nos diz isso, que naquele tempo do fim o Senhor vai levantar um altar, será levantado um altar ao Senhor, melhor dizendo, será levantado um altar do holocausto ao Senhor, ali na terra do Egito, amém? Então nós vemos que logo após, né, o Egito, nós temos aqui a travessia do Mar Vermelho. Esse Mar Vermelho, né, ele representa, né, a pia de bronze. Nós temos aqui, então, nós temos a Páscoa, nós temos o altar do holocausto no Egito, nós temos aqui, veja, irmãos, a segunda festa, a festa dos pães asmos, a pia de bronze, que fala do quê? Fala do batismo, irmãos, em que o povo de Israel foi batizado nas águas do Mar Vermelho. Lá em 1 Coríntios 10, verso 2, o apóstolo Paulo diz que o povo de Israel, ao atravessar o mar, né, eles foram batizados, né, nas águas do Mar Vermelho. Ou seja, eles morreram, né, eles morreram para o mundo, né, e foram batizados na morte, assim como Cristo também foi batizado na sua morte, né? Então a pia de bronze fala disso, fala dessa purificação, fala desse retirar do pecado, assim como a festa dos pães asmos também. Então, assim, nós podemos compreender que o Mar Vermelho representa o primeiro véu, representa a pia de bronze, né, o atravessar, né, do mundo para o reino de Deus. E quando nós morremos, né, para o mundo e somos batizados na morte com Cristo, né, nós nascemos de novo dentro do santo lugar. É por isso, irmãos, que Jesus disse a Nicodemos que quem não nascer de novo, não nascer da água e do Espírito, não pode ver nem entrar no reino de Deus. É por isso que você vai começar a compreender que os profetas, eles vão falar, queridos irmãos, eles vão falar acerca do lugar santo, do deserto, né? Eles vão falar que esse deserto aqui, vão fazer uma comparação ao lugar santo do tabernáculo. Vocês vão ver isso, né, nas revelações que nós vamos trazer aqui. Vocês vão perceber que esse deserto aqui representa, irmãos, desde o rio Nilo até o rio Eufrates, representa, queridos irmãos, o santo lugar, a parte terrena do reino de Deus. É como se o reino de Deus viesse à terra, e o local onde esse reino de Deus simbolicamente ele veio é o deserto. Esse é o local onde está somente aquele que nasceu de novo. Então veja que os egípcios que foram atrás de Israel morreram no mar. Eles não conseguiram atravessar, irmãos. Eles não conseguiram atravessar, porque só pode entrar nesse reino de Deus espiritual, esse lugar espiritual, né, aquele que morrer, né, para o mundo, né, e nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito. Então nós temos aqui nesse local, né, ao adentrarmos aqui,
a glória de Deus. Veja que em Êxodo capítulo 13, do verso 20 ao 22, a palavra do Senhor nos diz que existe, né, uma coluna de fogo durante a noite, uma coluna de nuvem durante o dia, acompanhando o povo de Israel durante todos esses 40 anos no deserto. Então, essa coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, Isaías no capítulo 4, no versos 5 e 6, diz que é a coluna, diz que é a glória de Deus, a kavod, né? A glória de Deus, o teto, a cobertura protetora que os protege, não é? De dia, não é? Do calor do deserto e de noite do frio do deserto, né? Então veja que o tabernáculo, né, no átrio, ele é descoberto, não há cobertura. Mas quando nós entramos no santo lugar, né, nós sabemos que é uma casa, não é, com uma cobertura. Então por isso existe a glória de Deus, cobrindo-os como uma nuvem durante o dia, e uma coluna de fogo durante a noite. Então é muito interessante compreendermos isso, amém? E por que também está Isaías capítulo 4, versos 5 e 6? Porque nesse capítulo 4 de Isaías, nós vamos ver que no tempo do fim, o Senhor, ele levantaria novamente esse tabernáculo, né? E é tremendo, só que aqui em Isaías capítulo 4, ele não chama mais esse deserto de deserto do Sinai, mas ele chama de Sião, porque nós estamos na nova aliança e esse deserto aqui agora, ele passa a se chamar Sião. Isso aqui tudo é terra prometida, é Sião. Por isso você pode ver aqui, né, que eu coloquei Monte Sinai e Monte Sião, ou seja, as duas alianças, amém, irmãos? Então nós temos o lugar santo, o deserto do Sinai, que também é chamado pelos profetas de Sião. E ao atravessarmos, nós vemos que Israel, ao atravessar, eles passaram a comer pão que caía do céu, não é? Por quê? Porque ao atravessar o Mar Vermelho, o povo de Israel nasceu de novo, não é? É uma simbologia de um novo nascimento. E agora nós vemos que dentro do tabernáculo, o que existe no santo lugar? Existe uma mesa, a mesa da proposição. Ela fala das primícias, de 12 pães de primícia, porque agora nós somos Israel de Deus, nós fazemos parte, né, das 12 tribos de Israel. Isso é maravilhoso. Deus, ele faz-nos passar o Mar Vermelho para que nós possamos fazer parte do Israel de Deus. E agora nós entramos no reino de Deus, ainda na parte terrena, e agora nós fazemos parte do Israel de Deus e podemos comer, né, do pão de cada dia que o Senhor nos dá, né? O pão que desceu do céu, que nós sabemos que é o próprio Cristo, né? Diariamente, né? Entramos aqui, irmãos, agora o pão vivo que desceu do céu, né, passa a ser comido pelos filhos de Deus. É por isso que nós todos os dias nos alimentamos dessa comida, desse alimento verdadeiro, dessa comida verdadeira que é o próprio Jesus, é o próprio Yahshua HaMashiach, é o próprio Senhor Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então agora nós somos parte de Israel, nós celebramos a festa das primícias. E logo após, o que nós vemos no local, no santo lugar, não é? Nós temos uma menorá. Essa menorá, ela está relacionada com o Monte Sinai e com o Monte Sião e com a festa do Pentecoste. Então nós temos aqui, não é, 12 pães e 7 castiçais, 12 tribos de Israel e 7 igrejas, né? Então nós temos aqui a festa do Pentecoste, né, relacionada ao derramamento do Espírito Santo, relacionada ao casamento de Deus na velha aliança e na nova aliança. Então nós temos aqui a festa do Pentecoste, né? Nós temos aqui Êxodo 19, do verso 6, 11 ao 16, o momento em que Deus se casa com Israel, assim como está escrito em Jeremias capítulo 31, do verso 32, que o Senhor os desposou, né? Mesmo eles havendo quebrado a aliança do Senhor, né? Mas o Senhor casou com Israel ali na velha aliança, não é? E nós temos aqui então esse ato maravilhoso no dia de Pentecoste, né, onde houve um derramamento do Espírito. E os irmãos vão aprender mais para frente, não é? É que esse derramamento do Espírito Santo está relacionado com a unção do Santo, que é Cristo dos Santos,
que é a igreja. Então, a unção do Santo dos Santos, quando o Santo dos Santos seria ungido, né? Então, Jesus ele foi ungido, né, no dia de Pentecoste, lá nos céus, já sendo o dia da expiação, porque depois os irmãos vão aprender, eu estou adiantando esse assunto, os irmãos vão descobrir que, na verdade, as festas, né, elas estão linkadas de uma forma maravilhosa. Ou seja, quando era dia de Pentecostes aqui na terra, lá no céu, 10 dias depois da ascensão de Jesus, né, já estava ocorrendo a festa da expiação. Então, quando Jesus estava sendo ungido a rei lá em cima, 10 dias depois, né, da sua ascensão, né, o óleo do Espírito Santo sendo derramado sobre a sua cabeça, assim como diz o Salmo 133, né, quão bom e precioso é que os irmãos vivam a união, é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão e sobre a sua barba e vai descendo até a orla do seu manto. Então, quando esse azeite do Espírito Santo que foi derramado sobre a cabeça de Jesus lá no céu, quando ele foi ungido a rei, né, ele derramou-se sobre a orla do seu manto, sobre a sua igreja. E é por isso que a igreja recebeu o primeiro avivamento, o primeiro derramamento do Espírito Santo, a chuva temporã. Então, nós temos agora a última chuva, que será a chuva seródia. Então, a chuva temporã, ela teria uma ação efetiva de 40 jubileus, né? Desde que Jesus ele foi morto na cruz, ressuscitou, passou a se contar 40 jubileus, ou seja, 2000 anos após a morte de Jesus. Não é no início do nascimento de Jesus, mas é após a morte de Jesus e sua ressurreição, passou-se a contar 40 anos no deserto, 40 jubileus, 2000 anos da graça. E após esses 40 jubileus, 2000 anos da graça, muito provavelmente se acabará o tempo da igreja, então nós entraremos para as bodas do Cordeiro, no Santo dos Santos, no céu, estaremos com o Senhor no reino milenar, né? Então isso é um assunto maravilhoso, queridos, que nós precisamos começar a compreender. Então depois da festa de Pentecoste, né, também da menorá, né, do candelabro, nós temos o que? Nós temos o altar do incenso. Esse altar do incenso, nós vamos falar mais sobre isso, está relacionado, irmãos, àquele momento em que Josué, né, ele, juntamente com 7 sacerdotes, tocaram as trombetas, né? Tocaram as trombetas, né, 7 vezes e deram 7 voltas em volta da cidade de Jericó. E a cidade de Jericó, ela teve os seus muros, né, destruídos, os muros caíram, então o povo de Israel pôde entrar na terra prometida. Então nós temos aqui o altar do incenso. Isso é um assunto profundo, né, no qual depois nós vamos falar em mais detalhes sobre o altar do incenso. Está relacionado com a festa das trombetas, amém, irmãos? Então a festa das trombetas, ela vem depois do Pentecostes, e a festa das trombetas já está relacionada à segunda vinda. Então veja que aqui, após, né, o Sinai, o deserto do Sinai, melhor dizendo, após o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, logo no início que o povo entrou, né, no deserto, já logo 3 meses, né, no terceiro mês, melhor dizendo, 50 dias depois da Páscoa, né, já celebraram o Pentecostes. Então, a partir desse momento, né, que eram apenas 3 meses após a partida do Egito, em que eles estavam aqui celebrando a festa do Pentecoste, quando o Senhor deu a eles os 10 mandamentos ali no Monte Sinai e casou-se com eles em uma velha aliança, né? Passaram a se contar 40 anos no deserto, amém, irmãos? Então, diz a palavra do Senhor que após esses 50 dias ou 3 meses, né, aproximadamente, em que o povo chegou aqui no deserto do Sinai, no Monte Sinai, né? Então a palavra do Senhor diz que eles ficaram acampados ali no Monte Sinai por 2 anos, né? E depois desse acampamento de 2 anos, eles caminharam por todo o deserto,
né? E ficaram mais 38 anos, né, no deserto, uma soma de 40 anos no deserto. Então veja que após a festa do Pentecoste, nós temos 40 anos de caminhada do povo de Israel no deserto. Então, ou seja, entre a festa do Pentecoste até a festa das trombetas, existe um espaço de 40 anos, ou seja, 40 jubileus. É o longo período, né, simbólico entre a primeira temporada de festas e a segunda temporada de festas. Esse é o longo período do qual nós estamos aguardando. Esse período é a mesma simbologia dos 4 meses entre as festas, né, anuais, as 4 primeiras festas anuais e as 3 últimas festas anuais. Então havia um período de 4 meses que é representado aqui por 40 anos, né, entre a festa de Pentecoste e a festa das trombetas, amém? Então aqui nós já sabemos que já estaríamos falando da segunda vinda de Jesus. E logo após a festa das trombetas nós temos a expiação, né? E a expiação já está relacionada à volta do Senhor. Os irmãos que conhecem um pouquinho da palavra sabem muito bem que o apóstolo Paulo, ele disse que, né, o dia da nossa salvação, o dia do nosso do arrebatamento, é chamado de o dia da redenção, né? Isso está, por exemplo, lá em Efésios capítulo 3, no verso, capítulo 4, no verso de número 30, quando a palavra do Senhor diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, no qual nós fomos selados para o dia da redenção. Então nós somos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. E estudando um pouco a palavra do Senhor, nós descobrimos no capítulo 9 do livro de Hebreus que o dia da redenção é o dia que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, né, no Santo dos Santos para fazer expiação dos pecados. Então o dia da redenção está ligado literalmente com o dia da expiação. Então esse é o dia do arrebatamento, esse é o dia em que nós seremos ressuscitados. É o dia em que nós atravessaremos o Jordão, né, espiritual, em que nós passaremos o Jordão e nos encontraremos com o Senhor. É o dia do casamento, é o dia do casamento da igreja com o Senhor Jesus. Por isso eu disse que a festa da expiação está linkada com a festa do Pentecoste. E essa festa da Pentecoste e a festa da expiação, elas representam uma mesma coisa, porque elas estão relacionadas com o casamento da igreja, né, no Velho Testamento, e a igreja no Novo Testamento, amém? Ela está relacionada com a unção do Santo dos Santos. Era no dia da expiação que o Santo dos Santos era ungido, né? Era santificado. O local Santo dos Santos, né, no tabernáculo, ele era purificado, né, no dia da expiação, amém, irmãos? Então, é tremendo, queridos, isso tudo que nós estamos observando aqui. Então, algo muito importante falarmos aqui é que a palavra do Senhor nos diz, né, aqui, por exemplo, em Isaías, no capítulo 27, do 12 ao 13, né, que esse local que vai do rio Eufrates até o rio Nilo, ele representa Sião, a terra prometida que Deus prometeu a Abraão em Gênesis 15, 18. Essa é a terra da promessa. Então, simbolicamente, não é, irmãos? Por que é importante nós compreendermos isso? Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que o arrebatamento, né, ele se dará nesse território. É importante compreender que todos os que serão arrebatados precisam estar nessa região geográfica simbólica do rio Eufrates ao rio Nilo, porque a palavra do Senhor nos diz em várias passagens, amém, queridos, que, por exemplo, que o Senhor ele vai colher o seu trigo, né, o seu cereal apenas entre o rio Nilo e o rio Eufrates. Isso é uma linguagem simbólica, amém? Então, como diz aqui a palavra do Senhor, Isaías 27, no verso 12 ao 13, e será que naquele dia o Senhor debulhará os seus cereais, desde o rio Eufrates até o rio do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. E será que naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos na terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito,
tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo de Sião. Então veja que naquele dia se tocará uma grande trombeta, não é? Essa trombeta será tocada, uma grande trombeta, a última trombeta. Então, não é? Então o Senhor vai debulhar os seus cereais, né, desde o rio Eufrates até o rio Nilo. Então o Senhor vai fazer a sua colheita desde o rio Eufrates até o rio Nilo. Amém, queridos irmãos? E todos os filhos de Israel que estiverem perdidos na terra da Síria, que também é a terra da Babilônia, e os que estiverem perdidos na terra do Egito, esses vão atravessar o rio Nilo, atravessarão o Mar Vermelho, porque o Senhor vai secar o rio Nilo e o Mar Vermelho, né? E a palavra do Senhor também diz que o Senhor vai secar o rio Eufrates, né? Então os reis do Oriente e os filhos de Deus que estão na terra do Egito vão atravessar o Mar Vermelho, vão atravessar o rio Eufrates e vão entrar no santo lugar. Isso fala, irmãos, de que muitos que estão na Babilônia vão ouvir a voz do Senhor chamando-os: saiam da Babilônia, sai da Babilônia, povo meu. Entendam? Para que eles possam entrar no reino de Deus. É como se eles tivessem que se converter, voltar para o Senhor, aceitarem Jesus novamente, nascer de novo, entrar no santo lugar, no reino de Deus, para serem arrebatados. Então eles precisam sair do Egito, que é símbolo do mundo, e precisam sair da Babilônia, que também é símbolo do mundo, do sistema, né, religioso, corrompido desse mundo. Amém? Do paganismo, né? Precisam sair de lá, precisam sair também do mundo, irmãos, esse mundo perecível, esse mundo que jaz no maligno. Amém? Porque o anticristo ele estará dominando sobre, ele é chamado de rei da Síria. Amém, irmãos? Por que ele é rei da Síria? Porque ele domina, irmãos, o sistema do mundo, das religiões, do paganismo. Então ele é o rei da Síria, mas também ele é o rei ímpio que vai reinar sobre a terra do Egito. Amém, irmãos? Isso é muito importante você compreender. Então, quando você ouve Deus falando sobre ele ser o rei da Síria, não é que ele é o rei daquele país da Síria, daquele império que houve no passado. É que isso é uma linguagem espiritual simbólica que fala de algo muito maior. Amém, irmãos? Então, ele é o rei, né, do paganismo, ele é o rei da falsa religião, ele é rei do mundo, do Egito. Então, ele vai dominar por 3 anos e meio. O Senhor lhe dará poder para reinar por 3 anos e meio no átrio. Amém, irmãos? No mundo. Né? E depois o Senhor vai purificar o átrio também, porque a palavra do Senhor diz em Levíticos, né, 16, que o átrio é a última parte do tabernáculo a ser purificada. Amém, irmãos? Então isso é muito importante nós compreendermos. Outra coisa que eu gostaria de falar aos irmãos é que nós temos 3 moedas, 3 tempos determinados. Isso significa que eu gostaria de falar aos irmãos, é muito importante também, vai ajudar os irmãos a compreender muitas coisas. Por exemplo, eu descobri, irmãos, que na palavra do Senhor, o Pai tem um tempo determinado para realizar todas as suas obras. E o tempo determinado do Pai é 7 dias. O Pai já realizou toda a sua obra. Diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, no verso 3, que embora suas obras estivessem concluídas antes da fundação do mundo, porque em certo lugar alguém disse no tocante ao 7º dia, descansou Deus de todas as suas obras que fizera. Então o Senhor ele concretizou todas as suas obras antes da fundação do mundo, irmãos. Porque o Senhor ele fez tudo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Nós temos aqui uma linguagem matemática, profética, por meio de enigmas, não é? Que esses 6 dias que o Senhor ele construiu, edificou a terra, multiplicado por 24 horas, porque um dia possui 24 horas, nós temos 144 horas em que o Senhor edificou a terra. Mas se você considerar que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, então você vai chegar à conclusão de que 6.000 anos vezes 24 horas dará um total de 144.000 horas de um ano milenar. Amém? É óbvio
obviamente cada hora dessa não é de 60 minutos, mas ela é aproximadamente cada hora de 41 anos e meio, mais ou menos, amém? Então nós temos aí 144 mil horas, né, de um ano milenar, em que o Senhor, ele edificou, ele construiu, né, ele criou a terra e realizou toda a sua obra em 7 dias. E esse número 144 mil não é por acaso, é um número, né, que nos remete ao tempo do descanso. 6.000 anos ou 6 dias, né, o Senhor trabalhou. Então esses 144 mil aqui representa, né, a Nova Jerusalém, representa os filhos de Deus, que em 6 dias o Senhor, ele prepararia a Nova Jerusalém, ele edificaria a sua terra prometida, né, a Nova Jerusalém, o seu lugar de repouso, amém? Então em 6.000 anos ele prepararia todos os seus filhos, né, para a Nova Jerusalém. Isso é algo tremendo, irmãos. E vejo que isso está linkado aqui também com os 400 anos no Egito. Se você pegar 400 anos no Egito vezes 360 dias, que é o ano bíblico, né? Depois os irmãos estudem melhor, vão verificar que o calendário bíblico, ele aponta para 360 dias, amém? Então nós temos aí 400 anos vezes 360 dias, 144 mil dias que Israel também ficou no Egito. Então vocês logo vão perceber que, na verdade, quando completou 144 mil dias, Deus tirou, né, o povo de Israel do Egito. Então o cativeiro no Egito de 144 mil dias revela os 6.000 anos do homem na terra. É a mesma simbologia. Então por que isso, irmãos? Porque a palavra do Senhor está nos dizendo que o Senhor disse a Abraão que a descendência de Abraão, os filhos de Abraão, ficariam 400 anos, né, na terra do Egito, até que se completasse a medida da maldade dos cananeus. Então o tempo de cativeiro do povo de Israel, dos filhos de Abraão no Egito, é o mesmo período, né, da maldade dos cananeus. E quando se completasse a medida da maldade dos cananeus, então também se completaria o tempo de cativeiro do povo de Israel na terra do Egito. O que significa isso, irmãos? Significa que isso não era apenas algo literal, simbólico, mas isso também é algo espiritual. Esses filhos de Abraão somos nós, irmãos. Esses 400 anos aqui, que são também 144 mil dias, é a mesma simbologia dos 6.000 anos na Terra, né, que dão 144 mil horas. Ou seja, esses 6.000 anos da humanidade na Terra, né, em que o Senhor, ele completaria, não é, o número dos escolhidos do povo de Israel, que era um número simbólico, 144 mil, né, de todos os filhos de Deus em 6.000 anos, né, se completaria também com os 400 anos simbólicos ali do povo de Israel no Egito. Então esses 400 anos do povo de Israel no Egito apontam para nós, todos os filhos de Deus, nos 6.000 anos na terra, né? E esses mesmos 400 anos de medida da maldade dos cananeus também são os 6.000 anos de medida da maldade de todos os ímpios de toda a terra, em todo o tempo. Então, quando se completasse esses 144 mil dias, ou 144 mil horas de 6.000 anos, né, que é a mesma simbologia, né, quando se completar esse período do homem, então o Senhor, ele vai levantar um libertador, um redentor, para nos tirar do Egito e nos introduzir na terra prometida. Amém, irmãos? Isso é muito interessante. Então Deus, o Pai, ele tem um período para realizar as suas obras, 7 dias. Esse é o tempo determinado do Pai. Já o Filho, né, Jesus, né, o tempo determinado dele são 7 semanas, 49 dias, porque veja que ele morre na Páscoa e ele vai aos céus 40 dias depois, e no dia de Pentecostes ele é ungido a rei, né, lá no dia de Pentecostes. Então veja que da Páscoa até o dia de Pentecostes nós temos 49, na verdade 50 dias, não é? Nós temos 50 dias, né? Porque o dia de Pentecostes é o dia 50. Então nós temos 7 semanas, não é, irmãos? Então o tempo determinado do Pai são 7 dias,
o tempo determinado para Jesus realizar toda a sua obra e assentar-se à destra do Pai, né, como rei ungido, né, ungido já assentado à destra do Pai, apenas aguardando o tempo da noiva. Então Jesus, ele se prepara, ele realiza toda a sua obra em 7 semanas, ele se prepara para o casamento e agora ele se assenta junto ao Pai, né, aguardando o tempo da sua noiva, né, aguardando a noiva se aprontar. Então veja que Jesus, ele também realizou a sua obra em 7 semanas, amém? E a palavra do Senhor diz assim em Hebreus 4:10: Ora, aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, aí é a nossa parte. Hebreus 2:8 nos diz assim: Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas a ele estejam sujeitas. Vemos, todavia, coroado de glória aquele Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos. Então veja que Jesus, ele já foi coroado de glória e todas as coisas já lhes foram sujeitas debaixo dos seus pés. Mas nós ainda não vemos que todas as coisas lhes foram sujeitas. Amém, irmãos? Então, nós é que não vemos, porque nós estamos em um outro tempo, um tempo cronológico, um tempo cronos, mas Jesus já está no tempo kairos e tudo já lhe foi sujeito. Agora Jesus está apenas aguardando o tempo da igreja. A igreja tem o seu tempo. A esposa do Cordeiro, ela tem um tempo de preparação. O tempo do pai são 7 dias, uma semana. O tempo do filho, 7 semanas. E o tempo da igreja, o tempo da esposa, são 70 semanas. Aí você pensa assim, mas isso é para Israel. Irmãos, nós somos o Israel. As duas casas de Israel, os judeus e os gentios, nós somos o Israel. Essa profecia das 70 semanas é para todo o povo de Israel, irmão. Não entenda nada diferente disso, porque essa é a grande revelação. Nós somos o povo de Israel. Deus só tem um povo, irmãos. Esse povo, ele é formado por judeus e por gentios, amém? Isso é algo muito importante que você vai começar a compreender, ou se você já compreende, né? Glorificado seja o nome do Senhor por sua vida, porque você já entendeu o mistério das duas casas de Israel. Se você ainda não conhece o mistério das duas casas de Israel, eu te aconselho a procurar a conhecer, porque por meio desse entendimento você vai compreender que Deus só tem um povo e esse povo se chama Israel, que também pode ser chamado de igreja, mas existe a igreja dos judeus e a igreja dos gentios, que está separada uma da outra, na qual no tempo do fim o Senhor há de juntar e unificar as duas, tornando em uma só. Amém, irmãos? Então nós estamos no tempo da graça, no tempo da igreja gentílica, mas haverá de ser que logo logo no tempo da grande tribulação o Senhor vai restaurar também a igreja da Judéia, a igreja da casa de Judá. Amém, irmãos? Então nós temos que compreender isso. Então o tempo da igreja, da esposa do Cordeiro, né? A esposa do Cordeiro é formada por judeus e gentios, amém? Então Deus só tem uma esposa e esse tempo é 70 semanas, ou seja, 490 anos. E nós sabemos muito bem que 69 semanas já se completaram, porque o ungido, conforme Daniel capítulo 9 nos diz, ele seria cortado após 69 semanas. Então 69 semanas já se completaram e nós sabemos que quando se completou as 69 semanas, Jesus morreu, o ungido foi cortado, então ele cumpriu ali as 4 primeiras festas. E então criou-se um mistério. Esse mistério é um mistério, né, desse período longo entre as 4 primeiras festas e as 3 últimas festas. É um período de 40 jubileus, ou seja, de 2000 anos, né, em que se criou esse mistério, onde a última semana ainda não se completou. E quando se completar a última semana, então se completará 7 maravilhas, das quais a palavra do Senhor nos diz aqui, em Daniel capítulo 9, né? Do verso 24 em diante, que diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão, selar a profecia, ungir o santo dos santos. Amém?
Então essas 7 maravilhas, elas ainda não aconteceram. E só vão acontecer quando se completarem as 70 semanas. Então, ao se completar as 70 semanas, né, vai se cumprir tudo isso, essas 7 maravilhas. Vai cessar a transgressão, vai ter fim aos pecados, expiar da iniquidade, expiação. Por isso, a festa da expiação, ela é muito importante, porque só no final das 70 semanas é que haverá o expiar da iniquidade por completo, trazer a justiça eterna. É claro que Jesus já realizou isso tudo na cruz, irmãos, mas o efeito dessa obra de Cristo na cruz ainda não aconteceu. Esse efeito da obra de Cristo na cruz por completo ainda não foi completamente concretizado, porque se tivesse concretizado não haveria mais pecado. Amém, irmãos? O iníquo, né, o transgressor ainda não haveria de vir. Então haveria já um reino de paz, justiça estabelecido. Jesus já estaria reinando, não haveria mais nada disso. A visão já estaria selada e a visão dos profetas ainda não foi selada. E o selar das profecias e a unção do Santo dos Santos, a unção do Santo Jesus, dos santos, a esposa. É verdade que Jesus já foi ungido, sim, mas o efeito desta unção ainda não aconteceu, porque Jesus ele foi ungido, mas a esposa, amém, irmãos, ainda não está pronta. E quando a esposa se preparar, então acontecerá a unção do Santo dos Santos no dia da expiação. Amém, queridos? Isso é muito importante. Então, nós temos aqui, né, esse estudo maravilhoso no qual nós já mostramos aos irmãos, né, e nós vamos falar um pouquinho mais, né, em detalhes agora. Eu vou voltar ali e colocar, né, eu vou voltar a falar um pouco mais aos irmãos para que nós possamos finalizar esse estudo maravilhoso que o Senhor nos tem dado. Amém, irmãos? Então é muito importante nós termos conhecimento a essa revelação acerca desse mapa, né? Esse tabernáculo simbólico, porque todas as vezes que você estiver estudando a palavra de Deus, lendo os profetas, né? Lendo o livro do Apocalipse, você vai observar que a linguagem profética dos profetas, a linguagem espiritual, vai estar relacionada com esse tabernáculo simbólico e espiritual. Amém? Então é muito importante nós conhecermos essa revelação, a qual eu acredito que estou dando aí a minha contribuição para o reino de Deus, para todos os irmãos fazerem bom uso disso, né? E explorarem melhor isso e, quem sabe, melhorarem esse entendimento e crescerem, né, em conhecimento, em sabedoria. Então agora eu gostaria de falar um pouquinho mais acerca desse tabernáculo, mas mais especificamente eu quero falar aqui sobre o santo lugar, amém? Então eu quero falar sobre o santo lugar. Esse santo lugar, como nós já podemos aprender aqui, ele representa o local onde estão espiritualmente todos aqueles que já nasceram de novo, todos aqueles que já saíram da Babilônia ou da Síria, não é? Deixaram, como diz Josué no capítulo 24, verso 14, agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e fidelidade, lançai fora os deuses aos quais vossos pais serviram, da além do Eufrates e da além do Egito, e servi ao Senhor. Ou seja, Josué está dizendo, olha, agora, né, vocês que estão aqui dentro do santo lugar, dentro do deserto, né, vocês que já nasceram de novo, né, servi o Senhor com integridade e com fidelidade, né, lançai fora os deuses estranhos aos quais vossos pais serviram, né, quando estavam lá além do rio Eufrates, lá na terra da Síria, lá na terra, né, da Babilônia, né, e na terra do Egito. Então deixem tudo isso e sirvam ao Senhor com fidelidade e integridade. E aí então, por isso o Apocalipse 18, no verso 4, vai dizer assim, sai dela, povo meu, sai da Babilônia, para que não se contamine com seus ídolos, com a sua destruição que virá sobre a Babilônia. Amém? Saiam dela, atravessem o Eufrates. É por isso, irmãos, que lá na sexta, se não me engano, sexta taça, quando o anjo derramar a sua taça no rio Eufrates, a Bíblia diz que o
o rio Eufrates vai se secar para que os reis do Oriente possam atravessar. Esses reis do Oriente, irmãos, eles não são os reis do Oriente que vão vir para guerrear contra o povo de Deus na batalha de Gog e Magog, o Armagedon. Não, esses reis do Oriente, irmão, que estão sendo chamados para saírem do Egito, da Babilônia, melhor dizendo, são os filhos de Deus que estão perdidos na terra da Babilônia, que estão misturados com o paganismo. É o chamado de Deus para o seu povo saírem de lá. Amém, queridos? E isso está claro, queridos, em toda a palavra de Deus. Eu gostaria de ler um texto que vai deixar mais claro isso que eu estou dizendo. Eu gostaria, inclusive, de recomendar que você lesse o capítulo 19 inteiro de Isaías, que você vai compreender melhor sobre isso. Nesse capítulo 19 de Isaías, a palavra do Senhor nos dirá que lá na terra do Egito, estará reinando sobre o Egito, nesse tempo do fim, um rei ímpio e perverso, o qual é o próprio anticristo. E se fará um altar do holocausto ali, na terra do Egito, em memorial para o Senhor, em sinal e testemunho para o Senhor dos Exércitos. Os filhos de Deus estarão sendo mortos, os santos estarão sendo mortos no Egito, como nós já explicamos no início dessa aula, E porque o Egito é o local onde está o átrio, do tabernáculo. E a palavra do Senhor nos diz ali no capítulo 19 de Isaías, lá pelo final do capítulo, diz assim, que naquele dia haverá uma estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão até a Assíria, e os egípcios adorarão juntamente com os assírios ao Senhor nosso Deus. Naquele dia, Israel será a terça parte do povo de Deus, junto com os assírios e os egípcios que se converterem. Uma bênção serão no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Então veja que naquele dia haverá uma estrada, amém, irmãos? Haverá uma estrada, então, haverá uma estrada do Egito, amém, irmãos? Do Egito até a Assíria, amém? Do Egito até a Síria haverá uma estrada, do Egito até a Síria. E os assírios que se converterem virão por essa estrada até o Egito, e os egípcios até a Síria, e juntos eles adorarão, ao Senhor nosso Deus. Naquele dia, Israel será a terça parte junto com os assírios e os egípcios convertidos, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, a minha herança. Então veja, irmãos, que o Senhor sempre vai trabalhar com a Síria, Egito e Israel. E por que a palavra do Senhor está dizendo que haverá uma estrada do Egito à Síria, da Síria ao Egito? É porque todos os salvos, os filhos de Deus que estão na Babilônia, espiritualmente falando, que estão no paganismo e que ouvirão a voz do Senhor nesses últimos dias, e que têm ouvido e que vão ouvir, estão sendo convidados para saírem da Babilônia, atravessarem o rio Eufrates. E os do Egito a mesma coisa. Então, enquanto a palavra do Senhor nos diz que o anticristo ele pode ser tanto um rei impiedoso do Egito, como também ele é chamado de rei da Síria. Então ele é o rei da Síria e é o rei também impiedoso do Egito, E a palavra do Senhor está dizendo que ele vai reinar no Egito, no mundo, e na Babilônia, na Síria, amém? Mas nesse território simbólico espiritual do deserto, é o reino de Deus na terra, é onde estão todos os filhos de Deus, debaixo da glória de Deus, debaixo da coluna de nuvem durante o dia e debaixo da coluna de fogo durante a noite.
Isso é maravilhoso. Esse povo aceitou Jesus, esse povo nasceu de novo, esse povo está protegido, esse povo vai fazer parte do arrebatamento, no dia da colheita, em que o Senhor há de colher os seus cereais, desde o rio Eufrates até o rio Nilo. Então todos aqueles que nasceram de novo serão arrebatados e vão subir ao encontro do Senhor nos ares. Amém? Então, nessa parte final desse primeiro vídeo, né, sobre essa aula importantíssima, nós queremos falar sobre isso. Então, esse caminho que se fará, né, entre o rio Nilo e o rio Eufrates, né, no meio do tabernáculo, no meio do santo lugar, não é? Ou seja, para que os filhos de Deus, né, os filhos de Israel, a casa de Judá e a casa de Israel, né, os efraimitas, que somos nós gentios, a casa de Israel e a casa de Judá, os judeus, né, que estão perdidos na Babilônia, que estão perdidos no Egito, né? As duas casas de Israel estão voltando, tanto a casa de Judá quanto a casa de Israel, tanto judeus quanto gentios, né? Povo de Deus escolhido, remanescentes, que estão perdidos ainda na Babilônia e no Egito, hão de voltar antes do arrebatamento. Isso é muito importante nós compreendermos, amém, irmãos? Então veja que esse mapa, ele é algo maravilhoso, é riquíssimo, né? Eu quero falar aqui sobre, para finalizar essa nossa primeira aula, né, eu quero falar aqui sobre esse casamento que vai acontecer no lugar santo, no dia da expiação, amém? Então eu quero usar dois textos, né? O primeiro que eu quero usar é Provérbios capítulo 9, amém? Então Provérbios capítulo 9, o verso 1 em diante nos diz assim: a sabedoria já edificou a sua casa e já a lavrou sobre 7 colunas, já abateu os seus animais, os seus bois, já misturou o seu vinho e já ordenou as suas servas a convidar os insensatos a participarem das suas bodas. Então, veja, Provérbios 9 está dizendo que a sabedoria, qual é o próprio Senhor Jesus, já edificou a sua casa e já a lavrou sobre 7 colunas. 7 colunas, amém, irmãos? Então, a sabedoria já edificou a sua casa sobre 7 colunas, já preparou a sua mesa, já misturou o seu vinho, já bateu os seus bois, não é? As bodas do Cordeiro, e já mandou as suas servas, as igrejas, não é? As suas servas, a convidar, né, todos os nécios, todos os tolos, convidá-los a participar do seu banquete. Mas infelizmente a maioria dos nécios, a maioria dos tolos não aceitarão esse convite, mas há um convite aqui sendo feito, né? Então veja que o texto está dizendo que o Senhor, ele edificou a sua casa sobre 7 colunas, amém, irmãos? E em Isaías capítulo 4 você vai ver que esse casamento, ele será realizado com 7 mulheres. Isaías capítulo 4 é um texto muito rico, né? O qual eu até quero abrir aqui a minha Bíblia para ler juntamente com vocês, porque é um texto riquíssimo que vai falar sobre esse casamento que vai acontecer aqui no deserto. E diz a palavra assim: e naquele dia 7 mulheres lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos da nossa própria roupa. Tão somente queremos que sejamos chamadas pelo seu nome. Tira a nossa vergonha, tira o nosso opróbrio. Então naquele dia 7 mulheres lançarão mão de um homem para se casarem com ele, dizendo: olha, nós não fazemos caso que tu nos dê comida, nos dê roupa, porque essa era a obrigação, né, do esposo, né? E dizem elas que tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Então haverá um casamento aqui nesse dia. Qual dia? Naquele dia o renovo do Senhor, o remanescente do Senhor, será cheio de beleza e de glória. E o fruto da terra será excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que sobrar em Sião, que permanecer em Jerusalém, será chamado povo santo, todo aquele que estiver inscrito no livro da vida de Jerusalém, no livro da vida de Jerusalém.
quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela com o espírito de justiça e com o espírito de ira, de furor, de ardor. Então veja que nós estamos falando do tempo da grande tribulação, naquele dia em que o Senhor há de passar por Sião, por toda a sua terra, para purificá-la, para arrancar todo o sangue, toda a culpa de sangue, todo o pecado no meio do seu povo. Naquele dia que o Senhor purificará o seu povo e tornará o seu povo um renovo glorioso, belo, formoso. Amém? Nesse dia em que todos os que escaparem serão aqueles que estarão inscritos no livro da vida, diz a palavra, nesse dia, nesse tempo em que o Senhor há de fazer essa restauração do seu povo, de purificar o seu povo, não é? Por meio de justiça, um espírito de justiça e de ira, um espírito de ardor. O Senhor há de passar no meio do seu povo para purificar o seu povo. Diz a Bíblia então assim, que nesse dia, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com espírito de justiça e com espírito de ira, então o Senhor criará, e a palavra aqui é asa, criar, o Senhor vai criar, a palavra aqui é bara, é algo que só Deus pode fazer. A palavra bara significa uma criação que só Deus pode fazer. Quando se diz asa no hebraico é uma criação comum, mas uma criação com a palavra bara significa algo que só Deus pode fazer. Então Deus criará, o Senhor criará sobre a habitação do Monte Sião, todo o deserto. Amém? O Senhor criará sobre toda a habitação do Monte Sião e sobre as suas congregações, sobre as assembleias, as tribos, sobre todo o povo, uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo flamejante durante a noite. Porque sobre todo o arraial estará a glória do Senhor, a kavod. Então vejam, irmãos, o texto aqui está dizendo, em Isaías 4, que o Senhor, ele vai criar naquele dia uma glória, uma kavod, que será como uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, sobre todo o Sião, sobre toda a habitação de Sião. Mas veja, quando é que o Senhor criou essa glória, essa coluna de fogo durante o dia, essa coluna de fogo durante a noite? Foi no tempo em que Israel saiu da terra do Egito e entrou no deserto. Então, quando o povo de Israel passou o Mar Vermelho e entrou no deserto do Sinai, então Deus criou ali uma glória semelhante a essa. E essa glória esteve com eles durante 40 anos no deserto. Então a palavra do Senhor está dizendo aqui, queridos, que não no deserto do Sinai, mas agora em Sião, amém? Sobre Sião haverá uma glória. Por que Sião? Porque esse monte do Sinai aqui, como nós já aprendemos, na velha aliança era chamado de Sinai, mas na nova aliança é chamado de Sião. Por quê? Porque esse território onde está o deserto do Sinai e o Monte Sião, melhor dizendo, o Monte Sinai, é também terra da promessa, é também parte da terra que Deus prometeu a Abraão, amém? A qual o Senhor disse a Abraão em Gênesis capítulo de número 15, o verso 18, que vai desde o rio Eufrates até o rio Nilo no Egito. Então esse território aqui é chamado pelo profeta Isaías de Sião, e nesse deserto aqui, antigamente chamado deserto do Sinai, agora se chamará deserto de Sião. Nesse território, onde estarão todos os filhos de Deus que nasceram de novo, estarão debaixo de uma glória maravilhosa, aonde o Senhor, do tempo da grande tribulação, nesses 7 últimos anos, que virão, para completar, esses 40 anos, ou 40 jubileus, 2000 anos de graça, com a vinda do Senhor, e o nosso encontro com Ele nos ares, nesse período de 40 anos,
nós nos encontraremos com o Senhor nos ares no dia da expiação, no dia da redenção, onde se realizará o casamento, né, da igreja com o seu noivo amado Jesus, né, debaixo da glória de Deus, debaixo dessa coluna de fogo durante o dia e dessa coluna de nuvem durante o dia e coluna de fogo durante a noite, desta glória que o Senhor já colocou, né, neste local espiritualmente, né, onde estão já todos aqueles que nasceram de novo. Todos aqueles que nasceram de novo já entraram no reino de Deus, já estão nesse deserto espiritual, nesse local, né, do reino de Deus aqui na terra, né, entre o rio Nilo ao rio Eufrates. Todos aqueles que nasceram de novo e que estão aí dentro desse local, né, participarão do arrebatamento, da colheita que o Senhor fará desde o rio Eufrates ao rio Nilo, e se casarão, né, se casarão com o Senhor Jesus ali nos ares, nesse período, né, no período final dos 40 anos do deserto. Veja que a última semana, os 7 anos, né, da grande tribulação, estão dentro, amém, irmãos? Dentro desses 40 anos, desses 40 jubileus, desses 2000 anos que sucederam a morte de Cristo na Páscoa. Então, após a morte do Cordeiro na Páscoa, né, passa a se contar 40 jubileus. Então, depois de 33 anos e meio, passa a se contar 40 anos ou 40 jubileus. E dentro desses 40 jubileus, né, estão os 7 últimos anos, a última semana de Daniel. Amém, queridos irmãos? Está a última semana de Daniel. E essa última semana de Daniel, né, estes 7 últimos anos, né, no final desses 7 anos, né, o Senhor Jesus, ele voltará, ele descerá, sairá do Santo dos Santos, e nós nos encontraremos com ele debaixo desta glória, né, que o Senhor há de derramar. E depois nós vamos falar em outras aulas, né, sobre a chuva seródia, sobre o derramamento do Espírito Santo, quando é que se dará, né, para que esse arrebatamento aconteça, para que essa colheita possa acontecer, né? Quando é que isso se dará? Nós vamos falar isso em uma outra aula. Nós vamos falar, né, qual é o tempo exato disso acontecer. Por que nós estamos no deserto, né? Porque a palavra do Senhor nos diz coisas riquíssimas e maravilhosas, que o deserto florescerá. Então, esse deserto, ele tem um momento, uma ocasião na qual ele fica realmente deserto, na qual ele não produz fruto. Mas no momento do arrebatamento, né, a palavra do Senhor diz que haverá o derramar da última chuva, da chuva seródia. E quando essa chuva seródia for derramada, nós vamos falar isso em uma outra aula, né, nós veremos que o deserto florescerá e a terra seca voltará a frutificar. Então o Senhor retirará da terra o seu precioso fruto. Amém? Isso é muito importante. Então tudo isso precisa ser falado aqui, e tudo isso de uma forma coerente, né, com as Escrituras. Nós temos que respeitar as Escrituras e deixar ela falar por si só. Não podemos, né, termos nossa própria interpretação. As Escrituras não foram feitas para que nós tivéssemos nossa própria interpretação acerca daquilo que nós achamos que é, ou porque infelizmente fomos preguiçosos e desejamos ensinar, né, coisas espirituais tão preciosas, quando nós ainda deveríamos sermos alunos, quando ainda nós devemos estudar mais, conhecer mais sobre toda a Escritura. Amém? Então é muito importante nós procurarmos, nós que queremos ensinar, que acreditamos que temos esse ministério de ensinar a palavra do Senhor, conforme o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, aquele que tem um ministério de ensino, que se aplique, né, nos estudos. Então, que você possa se aplicar aos estudos, né? Porque a palavra de Deus nos diz, o apóstolo Tiago nos diz, que não queiram todos serem mestres, sabendo que o juízo será
maior será dobrado. Então, o juízo será dobrado. Por quê? Porque também o galardão será dobrado. Daniel fala sobre isso, que aqueles que ensinarem, né, as coisas desse livro e que souberem revelar as palavras desse livro, né, eles serão galardoados. Há um galardão especial para aqueles que amam a palavra e nela meditam dia e noite e procuram, né, receber do Senhor sabedoria do alto a fim de ministrar, ensinar aos irmãos, amém? E eu acredito que vale a pena você se esforçar, pagar o preço, né? Pagar o preço é até uma palavra que a gente não gosta de usar muito, mas você me entende o que eu estou falando, não é? Vale a pena você se esforçar, vale a pena você se dedicar, fazer isso com amor, né? Para que você possa conhecer a verdade que está revelada por meio de parábolas, por meio de enigmas, e passar isso para os teus filhos, passar isso para os teus irmãos, né? Afinal, a palavra de Deus, e eu encerro aqui, diz no Salmo 78, né, que o Senhor, Ele ocultou todos os seus maiores planos e projetos por meio de parábolas e enigmas da antiguidade, para que esses pudessem ser revelados aos nossos filhos e às gerações futuras, amém? Então diz o Salmo 78 assim, né, que o Senhor falaria por meio de parábolas e por meio de enigmas da antiguidade, aos quais nós temos ouvido e sabido, e os nossos pais nos têm contado, as quais, né, parábolas e enigmas da antiguidade, nós não ocultaremos dos nossos filhos, mas falaremos às gerações futuras acerca dos louvores, dos feitos gloriosos e maravilhosos do nosso Senhor. Amém? Então, esses feitos gloriosos, essas obras maravilhosas, esses projetos de Deus, essas maravilhas que Deus fez e fará, né? O Senhor, Ele as ocultou por meio de parábolas e enigmas da antiguidade, esperando que eu e você pudéssemos receber dos nossos pais e também passar aos nossos filhos e às gerações futuras, né? Para que todos pudessem conhecer os tempos determinados do Senhor, os moedes, os tempos determinados, as obras maravilhosas que o Senhor nosso Deus fez e fará, ou seja, falando-nos acerca dos mistérios gloriosos da vinda do Senhor, daquilo que Deus há de fazer, dos projetos lindos e maravilhosos que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. É isso, é um prazer, né, para nós. Eu acredito que essa aula já ficou bem longa, né? E nós encerramos ela aqui. Numa próxima aula nós estaremos falando sobre esse mesmo mapa, eu acredito, mas procurando falar mais sobre as 3 últimas festas, porque o livro do Apocalipse, ele está montado sobre esse tabernáculo simbólico, mas dando mais ênfase às 3 últimas festas: trombetas, expiação e tabernáculo, amém? Então isso é algo muito rico que eu acredito que vai ajudar a somar aí, né, no reino de Deus, que você possa fazer bom uso disso tudo que foi falado aqui, né? E se gostou, né, também divulgue isso. O mais importante é que você leve essa mensagem para que outras pessoas possam também ter acesso a elas, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer estar aqui com você. Até a próxima. Tchau.